Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Pausa Técnica, daqui é o Cirilo Luís, e então irei fazer aqui uma atribuição dos prémios individuais, aqueles prémios que nós conhecemos tão bem, MVP, defesa do ano, treinador, six man, esses prémios todos, que agora são 7, não é? Irei fazer a atribuição para este ano civil, este ano civil 2023, ou seja, de 1 de janeiro até final de dezembro, ou seja, apanha a época regular de 1 de janeiro até abril de 2022-2023, apanha os playoffs e apanha este início da época. Início, um bocadinho, já vamos quase a caminho até da metade da época, mas está esta parte da época 23-24. Mas antes de falar disto tudo, queria-vos pedir a coisa do costume. Subscreva aqui o canal Pausa Técnica, deixe o like no vídeo, para estar por questões do algoritmo e de divulgação do vídeo para outras pessoas, e já agora partilha este vídeo se gostaste, muito mesmo, partilha este vídeo com os teus amigos, em que ajuda sempre, lá está, a nível de partilha e também a nível de subscrição, ou seja, divulgação e subscrição aqui do canal do projeto, e também sigam também, vejam o resto do conteúdo que temos aqui, live podcast ou vídeos assim deste género que eu tenho feito aqui no canal, e como eu digo, os live podcasts não só da NBA, que eu e os meus colegas temos feito, como também de outras coisas, Euroliga, basquetebol nacional, masculino e feminino. Passando então para os prémios, queria começar aqui com o do Rookie, que atenção, o Rookie vai englobar as duas classes, a deste ano e do ano passado, só que a do ano passado, obviamente, que só fiz a análise, digamos assim, para este vídeo, do que eles fizeram de 1 de janeiro até abril, ou mais junho, julho, pronto, porque os jogadores rookies que participaram dos playoffs, Keegan Murray, Chris Brown, que até foi campeão dos Denver Nuggets. Por isso, lá está, Paul Banchero, Jalen Williams, fiz a análise dessa malta toda, e Alka Kessler e por aí fora, até abril, e depois, obviamente, o resto está a malta desta classe, Vitor Wembanyama, Raim Raikkonen, não sei o que, embora o Chet Holmgren, que embora que é da classe do ano passado, mas teoricamente e na prática ele é rookie nesta época, por isso fiz a análise disso, ou seja, não estou a pegar no que o Banchero está a fazer nesta época, ou seja, de outubro 23, neste 2023 até agora. Não, estou a pegar no que ele fez, como eu disse, em janeiro até abril. Mas pronto, passando aqui para a atribuição do prémio de rookie, a meu ver vai para Chet Holmgren, que lá está, continua a ser também, a meu ver, o que devia ganhar o prémio de rookie desta época, 23-24, e em overall, pegando da malta, lá está, da época passada, o rookies do ano passado, acho que fez melhor, está a ser melhor época, não só a nível de eficácia, que ele tem estado, ainda continua a estar numa boa eficácia, porque estamos a falar, está do jovem, que é rookie, e para além disso, o seu impacto defensivo, que é muito, muito grande. Aliás, ele está a ser falado para ser candidato às tais All-NBA Teams, ou seja, estar ali no top 5, top 10, e sim, muito por culpa dos OKC Thunder estarem com um bom rating defensivo, deve ser ele, por causa do impacto que ele tem, a nível de questão de proteção de cesto e isso, e como eu digo, atualmente ele, a meu ver, merece ganhar este prémio do Rookie do ano civil de 2023. Já agora, do resto, Vitor Wembanyama, a meu ver, é segundo, mas com alguns pontos de interrogação. Prontos, não. Ele é um bocado o contrário do Chet Holmgren, porque a nível de eficácia não tem estado assim grande coisa, mas pronto, isso também tem a questão do contexto de equipa, que eu já falei lá está no episódio, da questão da atribuição dos prémios do primeiro mês da NBA, como a mesma coisa, falta de playmaking e construção ofensiva dos Spurs muito defeituoso, digamos assim, que não contribui para o Vitor Wembanyama e melhorar a sua eficácia. E é verdade que, atenção, ele passou para jogar para 5, em que ele esteve a fazer stats algo absurdas, e com isso, por agora está a ter uma statline de duplo-duplo, por volta de 18 pontos, 10 ou 11 ressaltos, e para além disso, ele, atualmente que eu estou a gravar, é líder em média de blocos da NBA, com 3 blocos. Outro, lá está, e juntamente com o Chet Holmgren, é o outro jogador que é falado para as tais NBA dos Defensive Teams, que lá está, realmente, para quem é líder de média de blocos, tem que estar nessas conversas, não é? E já agora, para completar, eu pus, lá está, entrar naquela onda de dúvidas, mesmo assim eu ponho o Jalen Williams,
porque a meu ver, lá está, de janeiro até abril de 2023, a meu ver, foi melhor um bocadinho com o Paulo Banquero. É verdade que o Paulo Banquero ganhou o prémio de rookie, que para mim era merecidamente, porque pronto, do que ele fez em outubro, novembro, dezembro, realmente foi absurdo, uma entrada muito forte. E já agora tocando no resto de Paulo Banquero, depois o resto, depois, mesmo no meio de janeiro estava com, digamos, lugar quase consolidado, mas depois perdeu o gás, também a equipa em si, que também estava numa boa fase, mas depois começou a olhar, começou a olhar para as odds, se calhar, do draft, e começaram a baixar ali um bocado a ambição, e isso também afetou um bocado o próprio Banquero. Já do lado contrário, Jalen Williams, que estava no jogo em Thunder, que estava em sentido contrário, estavam ambiciosos para ir ao play nisso, também ajudou um bocado. E não só, ele foi começando a aparecer, aliás, já começou a aparecer na semana de Natal ou isso, mas depois lá está, final de janeiro, de fevereiro e março, ele estava realmente num nível espetacular. Aliás, eu acho que em fevereiro e março ele foi considerado rookie do mês. E sim, como eu disse no podcast quando foi para a atribuição dos prémios da época de 2023, se o prémio do rookie fosse de 1 de janeiro até abril, ok, até se calhar considerava dar o prémio ao Jalen Williams, mas não é, Paulo Banqueiro merecia. Mas tocando neste ano civil, a meu ver, Jalen Williams é terceiro, e já agora Paulo Banqueiro ficava com o quarto lugar. Passando para o clutch, eu aqui vou dar na mesma ao Fox, que foi o que ganhou na época regular 22-23, e eu acho que mesmo nesta época, é verdade que ele não está no nível como esteve na época passada, mas continua, lá está, a contribuir no tal clutch time, a ser decisivo nesses momentos, e porque também o que supostamente, a meu ver, era o segundo classificado, Damian Lillard, que para mim, a meu ver, Damian Lillard para esta época acho que está na frente para o clutch, para o prémio do clutch, principalmente aqueles quartos períodos em que os Bucks muitas vezes estão aflitos e tem que ser o Lillard a carregar. E a meu ver, lá está, na mesma, em overall, no ano todo civil, acho que o Fox merece, porque o Damian Lillard, na época passada, houve uma fase que, pronto, estava a fazer uma boa época, atenção, mas depois a equipa começou a desjogar a ficha e até mandou o Damian Lillard para casa, que era tipo, não podemos ganhar muitos jogos, por causa, lá está, da questão do draft, para ver se tinha melhores jogos para buscar o Vitor Wembanyama. Por isso, meti aqui o Fox nesse sentido, o Lillard em segundo, e em terceiro, vou para o LeBron James, que está em segundo lugar nas odds, e também por causa da questão da taça, já agora, a questão da taça, e também a nível de playoffs ele esteve muito bem e decidiu muitos jogos dos Lakers nas fases finais nos talos clutch time. Passando agora para o treinador, aqui há muitos nomes que podiam ser considerados. Erik Spoelstra, por causa daquela run fantástica que aconteceu nos playoffs, que quase ninguém acreditava que os Miami iam sequer aos playoffs, naquele jogo contra os Chicago Bulls, e depois fizeram aquele vira-volta no final do quarto período, e depois só pararam na final onde perderam contra os Denver Nuggets. E eu percebo quem elege o Erik Spoelstra por causa disso, e por causa desta época que, com algumas ausências, Jimmy Butler de fora, Tyler Hero também teve de fora, e isso, pronto, e também a própria equipa não conseguiu Damian Lillard, ou seja, uma espécie de fracasso da off-season. A equipa está ali, lá está no quinto lugar da fase regular, pronto, e eu percebo quem o meta para isto. Também eu percebo quem meta o Mike Malone, treinador dos Denver Nuggets, porque treinador campeão, por isso, e também na fase regular, na altura que eu estou a gravar, está ali no pódio, atualmente em segundo lugar, e na época passada também acabou a conferência no topo, em primeiro lugar. Por isso também eu percebo, e aliás eu estava mesmo para meter este treinador para este prémio, estava muito perto disso, mas acabei por não escolher. Também sobre outros nomes, Chris Finch, por causa desta época 23-24, que fizerem também na época passada, que eles portaram-se bem. E aliás, aquela troca que envolveu a entrada de Mike Conley também ajudou imenso, mas o
Chris Finch realmente está num bom caminho, está ali a montar uma boa equipa ali com o Rudy Gobert, Karl Anthony Towns, que muita gente achava impossível, e a equipa atualmente é a melhor defesa da NBA, coisa que muita gente não acreditava muito por causa, lá está, de estar ali o Karl Anthony Towns e também o Mike Conley, por causa da idade dele também, mas realmente acho que também podia ser um nome falado, tal como o treinador do OKC Thunder, que também tem feito juntamente com a equipa, uma época estão a ser uma equipa que está a ascender, e atualmente é como eu digo, é uma pseudo-surpresa, porque eu estava à espera do OKC Thunder dar um salto para esta época, ou seja, passando da época 2023 para 2023-2024, estava à espera deste salto, mas pronto, para ir para o pódio já ficava assim mais surpreso, que é o que está a acontecer, mas a meu ver o prémio para mim vai para o Mike Brown, na mesma. Porquê? Porque, e atenção, Mike Brown que também, tal como o Fox, ganhou o prémio também da fase regular, porque os Kings aliás, a equipa surpresa do ano 2023 para mim é os Kings. Se alguém me dissesse, mesmo no final do ano 2022 e mesmo com aquele início dos Sacramento Kings, que começaram muito bem a época, se alguém me dissesse que esta equipa ia acabar em terceiro lugar da conferência e também que até caíram na primeira ronda, mas caíram de pé, não acreditava muito. E depois também nesta época em si estão bem, estão ali nos lugares diretos dos playoffs, ou seja, no top 6. Eu não acreditava, ou seja, é uma equipa surpresa, como eu estava a dizer, muita gente estava a olhar com muita desconfiança naquele início dos Sacramento Kings, ou seja, no 1 de janeiro estava muita gente desconfiada e à espera que aquela equipa começasse a cair, mas não, ficou lá. Nos playoffs muita gente estava à espera que os Warriors ganhassem com alguma facilidade, por causa da questão da experiência e isso tudo, e também da qualidade, não é? Curry, Draymond Green, Clay, Wiggins, e eram os campeões também eram os campeões, e acabou por não acontecer. Os Kings estavam perto até de eliminar os Warriors, ali há alguns momentos, principalmente aquele lançamento falhado do Harrison Barnes, mesmo na tocada buzina, e caíram de pé, caíram ali no jogo 7, perante um grande Steph Curry, que esteve soberbo, mas caíram de pé. E esta época, como eu digo, estou a mostrar que a época passada não foi uma under season, não foi uma época do acaso, ou que tiveram aquela classificação por causa do Espírito Santo. Não, é uma equipa que está a mostrar da mesma a sua qualidade e, como eu digo, estão ali nos lugares de playoffs diretos. Por isso, certamente estão bem. E por isso meto aqui o Mike Brown como treinador do ano, embora, como eu digo, entre ele e o Malone, o Malone tem o contexto do título de campeão, e eu percebo isso, mas mesmo assim eu meto aqui o Mike Brown, por causa lá está da questão da surpresa. Exato, os Kings para mim são a surpresa do ano 2023. Depois, passando aqui para o Six Man, ou suplente do ano, que também temos aqui vários nomes. Desde Quickley, que sim, foi muito falado para ganhar este prémio na fase regular. Desde Brogdon, que ganhou também este prémio da fase regular, mas atualmente tem jogado a titular nos Portland Trail Blazers, porque o Scoot Anderson, do tal rookie ou futuro franchise player da equipa, está a vir do banco, passou para o banco. E tem outros nomes. Norman Powell, também dos LA Clippers, podia ser falado. O Austin Reeves, mas embora o Austin Reeves tem muitos jogos a titular e acabei por não meter aqui. O Tim Hardaway, que é um dos favoritos para ganhar também nesta época 23-24, mas vou voltar a escolher um jogador dos Kings. Vou voltar a escolher. Embora, como eu digo, foi muitas dúvidas, mas vou voltar a escolher aqui um jogador dos Kings, que é o Malik Monk. Porque eu vou pegar nisto também um bocado no contexto de playoffs, porque ele portou-se muito bem contra os Warriors, coisa que o Quickley nem por isso. Brogdon também teve ali um furo abaixo do que era esperado. O Norman Powell, é verdade que não pode ter bem grande nível, mas jogou principalmente a titular, por causa da lesão de Paul George e do Kawhi, por isso é um bocado fora de questão. E esta época o Norman Powell, ok, também com a vida de James Harden, isso não tem tido tantos minutos e também tanta bola para lançar, digamos assim. E o Malik Monk, a meu ver, até está a melhorar o seu jogo. Acho que está um jogador ainda mais melhor e até mais completo a nível ofensivo. Passa mais a bola, não é aquele jogador de bucket guy, ou seja, só olha para o cesto e só lança. Não, aliás, até vocês podem ver no nível de assistências, ele tem uma média superior de 5 assistências. Coisa que nunca imaginava. Estou a dizer, nesta época. E como eu digo, nos playoffs ele portou-se muito bem. Ele foi um dos melhores jogadores dos Kings na tal série contra os Warriors. E por isso, sim,
Eu meto aqui como suplente ao Six Man do ano civil 2023. Lá está. Mas quem vier com o Quickley e Brogdon, ok, eu percebo, mas eu aqui valorizei se calhar mais a questão dos playoffs até, porque Quickley e Brogdon teve furos abaixo do que eu estava à espera. Depois vamos aqui para o prémio de defesa, que aqui não tive grandes dúvidas. É verdade que Rudy Gobert, se fosse para eleger para esta época 23-24, eu dava o título a ele, defesa do ano, mas mesmo assim este prémio eu dou Anthony Edwards. Ele teve um ano defensivo espetacular, não só dos playoffs, como também nesta época. Nesta época ele tem estado, lá está naquele lote de 3 ou 4 candidatos fortes a ganhar o prémio, embora está ali, partem um bocado atrás do Rudy Gobert, mas a meu ver, é claramente, a meu ver, é o defesa do ano. Não só, e também, atenção, na época regular 22-23 ele esteve espetacular bem. Os Lakers melhoraram defensivamente por causa da trade deadline e porque também o próprio Anthony Davis subiu também algo de rendimento a nível defensivo. Lá está, de 1 de janeiro até coisa, porque antes era uma equipa não era má defensivamente, mas acho que depois, não só com o upgrade da equipa, a vinda de Vanderbilt e isso, como também o próprio Anthony Davis já se subiu de nível e depois até subiu isso nos playoffs. Meu ver, merece isso. Já há outro nome, por exemplo, Jared Jackson, ok, ganhou o prémio de defesa do ano, mas esta época eles têm estado uns furos abaixo, completamente. Giannis também é outro nome, mas mesmo assim parte atrás, tal como o Brook Lopez, que era um sério candidato a ganhar a defesa do ano, sim, mas acho que também parte atrás do Anthony Davis, sinceramente, parte bem atrás. E do Rudy Gobert, lá está, o Rudy Gobert não meto muito nesta questão porque tive dúvidas por causa da época, um bocado da época passada. Anthony Davis, de modo geral, como digo, esteve bem, esteve muito bem. Passando agora para o Most Improved, e este foi muito complicado, Most Improved Player, muito complicado, porque eu queria meter um nome, só que o problema é que eu ia estragar um bocado este conceito de Most Improved, que era o jogador que mais evoluiu, que era o Shai Gilgeous-Alexander. Porque a meu ver este ano civil 2023 não foi de improve, mas foi mais de afirmação. Foi mais da afirmação dele, porque já víamos no início da época 22-23, ou seja, em outubro de 2022, que ele estava em grande nível, e depois, quando viemos passamos para a ano civil, acho que foi a afirmação dele. E realmente, mesmo assim eu vou dar a ele. Porque ele deu um salto para MVP, lá está, para estar na conversa para MVP. Lá está, é para o Shai. Agora estou aqui a fazer isto, a gravar, vai para o Shai. Eu estava com muitas dúvidas e eu depois ao fazer o vídeo e ao falar disto e de outros candidatos, se calhar vou decidir, mas agora que estou a falar do Shai e a pensar melhor até já nos outros candidatos, não, é o Shai. Acho que é o Shai que deu aquele tal salto de estrela para super estrela. E atenção, super estrela definitiva, afirmada. É verdade, pronto, agora irei pegar numa coisa que não tem a ver com a NBA, que é o Mundial de Seleções, em que o Shai também esteve muito bem pela seleção do Canadá, mas é muito bem, ou seja, nível superstar, mas a meu ver vai para o Shai. E enquanto nos outros candidatos, ok, tocando no que venceu, Lauri Markkanen, embora Lauri Markkanen ganhou o prémio, atenção, foi justamente, é verdade que foi outro típico jogador que também estava numa equipa de tanking, entre aspas, e que também foi afetado, tal como o Damian Lillard e Paulo Banqueiro, foi um bocado afetado por causa disso, no final da época 22-23, e nesta época não tem estado assim tem estado bem, atenção, mas não tão bom como na época passada, ou se calhar, lá está, perdeu e tal, efeito surpresa. Outros nomes, Anthony Edwards, que também deu um salto, mas não foi tão grande como o Shai, a meu ver, porque o Anthony Edwards, ok, deu um salto para estrela, está perto para dar para uma super estrela, mas a meu ver ainda não está lá, mas quer dizer, pode estar lá, mas eu acho que do Anthony Edwards esperava-se mais pressa isto do que do próprio Shai, a meu ver. Depois, o Haliburton também
deu o salto para a estrela, mas já do que víamos depois da troca que teve foi para os Pacers, já sabia-se claramente que ia dar aos bocadinhos esse salto. E depois tem outro nome, que é o Michael Bridges. Tem outro até, já me esqueci. Mas para tocar Michael Bridges, que sim, era o tal nome que eu punha. Estava aqui a pensar antes de começar a gravar que punha, porque realmente ele mudou de contexto dos Suns para os Brooklyn Nets e realmente este rapaz evoluiu bastante, a marcar muitos pontos, porque ok, defensivamente já sabemos que era um jogador tremendo, lá está, jogador de nível All-NBA Defensive Team, ou seja, top 5, top 10, mas ofensivamente não estávamos à espera disto. E é verdade que, a meu ver, deu aquele salto para estrela, embora continuo a dizer que não vai ser com ele, não é a tal super estrela, lá está, a tal super estrela que vai levar a equipa para para os patamares altos, para os Brooklyn Nets, neste caso que ele está a jogar, para os patamares altos. E o outro nome é o Tyrese Maxey, mas lá está, ia estar muito valorizado o que ele fez nestes últimos meses, porque depois na época passada, mesmo nos playoffs, não teve assim um salto, teve nesta época, está a ter nesta época, a meu ver, se fosse para eleger o Most Improved Player desta época 23-24, eu dava até o prémio a ele. É verdade que também tem Sengun, que também está a ter uma época interessante, um salto bastante interessante, mas pronto, Tyrese Maxey, como eu estava a dizer, foi só nesta época. No modo geral do ano todo, eu dou ao Shea, porque a meu ver, acho que o salto dele foi maior, como eu estou a dizer, que o próprio Anthony Edwards. E atenção, eu estava aqui a dizer questão de super estrela, estou a dizer super estrela do topo, no sentido de estar nas conversas para o MVP. Para o pessoal não me interpretar mal, acho que o Anthony Edwards vai chegar lá, imagina, não é aquela superstar topo, como eu estou a dizer, para estar nas discussões de MVP, tal como a Luka, lá está, o Shea, Lucas, Tatum, esses jogadores lá está de calibre lá em cima. Acho que o Anthony Edwards ainda não chegou lá. E por fim, MVP. O último prémio mais importante da MVP, para mim, Jokic. É verdade que o prémio da MVP da fase regular 22-23 foi para o Embiid, que estava assim quase 50-50 entre ele e entre o Embiid e o Jokic, e ganhou o Embiid, mas lá está o Embiid. Não ficou muito atrás, ficou ali um bocadinho pertinho. Depois tivemos os playoffs, em que eu tenho que valorizar isso. Jokic, campeão, Finals MVP e também da Finals Conference MVP, e depois mesmo nesta época, que é verdade que está assim um bocado ressacado, não tão eficaz a nível de lançamento, isso, embora tenha feito os seus números, digamos assim, mas a nível de eficácia não, tem estado um bocado abaixo, mas mesmo assim ele está ali naquele lote de 5 ou 6 jogadores para candidatos a MVP, está ali na discussão. Por isso, a meu ver, Jokic MVP, atual melhor jogador do mundo na mesma, embora estando ali meio ressacado, melhor jogador do mundo, a meu ver, e sim, o ano é dele, porque não ganhou o MVP da fase regular, mas esteve ali, como digo, pertinho, mas foi campeão, foi Finals MVP, também ganhou, lá está o MVP das finais da conferência, e também foi outro prémio que não tinha assim grandes dúvidas. Claro que temos nomes como o Luka Doncic, que está a ter este final de ano, meu Deus, mas não é só este final de ano, não é? Falta o ano todo, e o Luka Doncic, por exemplo, na fase final da época dos Dallas Mavericks, esteve lesionado, e isso não se estava a ter em grande nível. O Embiid é verdade que também é outro jogador que está a ter uma grande final de ano, mas os playoffs, como eu digo, o contexto de playoffs pesa, para este prémio, então, a meu ver, pesa demasiado, aqui na minha avaliação, atenção, e por isso ele nos playoffs voltou a falhar a ida pelo menos às finais da conferência, e por isso, lá está, não tive grandes dúvidas. Fui pegar, lá está, mais no contexto dos playoffs. Porque de resto, atenção, o Embiid, ano 23 teve, a nível de época regular, atenção, se fosse de época regular apenas, dava o Embiid. Já agora. Se fosse só época regular, vamos esquecer os playoffs. Se fosse só época regular, dava o prémio até ao Embiid. Agora, com playoffs, lá está. Tem que dar o Jokic. Muito bem. Vídeo algo longo, lá está, porque também foram alguns prémios, não é? Espero que tenham gostado aqui do vídeo. Se gostaste, deixa like, como eu digo, para ajuda a divulgação do vídeo e do alcance também. E subscreve o canal e vejam o resto de conteúdo que temos aqui, que lá está aqui no nosso canal da Pausa Técnica, seja estes vídeos deste tipo, como também os nossos live podcasts, como eu digo, não só da NBA,
gravámos, como também de outras coisas, Euroliga, Basquetebol Nacional Masculino e Feminino. Grande abraço a todos